uma satisfação ver os colegas aqui, eu recebi os colegas aqui, né, para tratar desse tema aí da maior relevância, né? Graças a Deus, a gente teve pelo menos uma apaziguação, né? Mas essa turma teve, esse curso teve outras duas turmas anteriores, e uma das coisas mais incríveis que a gente fazia era a velocidade com que as mudanças aconteciam, com que novas medidas provisórias surgiam, né? E eu me lembro de ter confidenciado ou inconfidenciado naquele momento com alguns amigos, e eu me sentia, em alguns momentos, como se fosse um comentarista de futebol é, comentando o jogo Brasil e Alemanha, né? Assim, não só eu terminava de comentar e analisar um gol, já vinha outro, né? Parecia um pouco isso em algum momento em relação às questões que nós enfrentamos aí trabalhistas. Parece que agora a coisa pacificou um pouco, acalmou enfim, a gente vai pelo menos conversar em cima de algumas passagens um pouco mais sedimentadas. Mas eu vou, se o som já estiver bom, vocês me garantirem que o som está bom, eu vou compartilhar com vocês o material da aula, esse é o slide que nós vamos usar a partir de agora, e dentro dessas nossas reflexões, fiquem à vontade para, de preferência, enquanto o slide estiver aparecendo, optem sempre pelo áudio, pelo microfone, destravar o microfone e falar, do que escrever no chat, porque eu não vou ter acesso à imagem de vocês ou ao chat enquanto estiver projetando os slides aqui. Então, só um pedido que eu faço a vocês, sintam-se absolutamente confortáveis para interromper, para falar em qualquer momento. Abram o microfone e podem falar na hora que vocês quiserem. Ok? O título do curso, como vocês sabem, é Mecanismo de Enfrentamento de Crise no Direito do Trabalho Brasileiro. Eu vou começar de uma forma um pouco diferente das edições anteriores, porque eu queria já fazer uma reflexão com vocês em relação a essas que são as principais medidas provisórias que nós tivemos relacionados com o tema, né, com proteção do emprego e da renda, como foi mencionado, como optou o autor das medidas, né, o governo, o Poder Executivo, a editar as medidas. Essas são as principais trabalhistas, 927 do finalzinho de março, 928 do dia seguinte, né, uma de 22 de março, a outra do dia seguinte, do dia 23, a medida provisória 936 do início de abril, 8 dias depois da 927, num sabadão aí, possivelmente vão lembrar, a 944 e a 945 mais recentes e mais específicas. O que é importante chamar a atenção de vocês em relação à postura governamental diante da crise é que há uma perceptível mudança na estratégia do governo de enfrentamento da crise entre a medida provisória 927 e a medida provisória 936, que são disparado as duas principais que nós temos. O que mudou? Só para relembrá-los, né, o governo brasileiro, o atual, a chefia do executivo, né, a União, ela é governada por um governo, por um partido que se apresenta, por um grupo, partido não, um grupo político, que se apresenta como sendo um grupo de direita e com princípios liberais na economia, né? Um dos primeiros nomes anunciados para compor esse governo, esse governo federal, digamos assim, foi o ministro Paulo Guedes, que estudou na Universidade de Chicago, né, com o Milton Friedman, e é um liberal absolutamente convicto, alguém com discurso 100% pró-mercado, alguém que redigiu uma medida provisória que depois virou lei para garantir a liberdade econômica, enfim, alguém que tem uma preocupação muito grande com a questão atuarial, com o controle do orçamento e com algumas medidas que a gente chama na economia de medidas ortodoxas, né? Medidas de enxugamento da máquina do Estado, de controle dos gastos para atrair investimento estrangeiro, diferente do que a gente chama de políticas desenvolvimentistas, que a gente teve muito claramente no governo da Dilma, em que o Estado é o propulsor da economia e não se incomoda em alguns gastos, alguma medida de inflação. Esse é um governo absolutamente liberal.
A medida provisória 927, ela é, de fato, absolutamente liberal. Tá? Quando ela foi editada, naquele momento estava muito claro, muito perceptível, que a estratégia do governo federal, do Paulo Guedes, do Bolsonaro, enfim, do time todo, era, de uma certa maneira, lavar as mãos e não comprometer o orçamento estatal, não comprometer o ajuste fiscal então, que até então vinha sendo desenvolvido para preservar empregos e renda. Então, na medida provisória 927, a gente parar para analisar, as soluções eram absolutamente liberais. Em que sentido? O governo flexibilizou um pouco mais medidas de enfrentamento de crise econômica que já existiam no ordenamento jurídico brasileiro, como, por exemplo, férias coletivas, teletrabalho, que a rigor nem é uma hipótese, uma medida de enfrentamento de crise, mas pela particularidade dessa crise, ela servia e serve muito, e está servindo muito bem para esse propósito, medidas de enfrentamento, teletrabalho, banco de horas, que também não é uma medida de enfrentamento de crise, é uma medida de gestão de gastos, né, com o tempo de trabalho, né, uma medida criada para dispensar o pagamento ali dos adicionais de horas extras. Mas, enfim, ele pegou essas medidas e, de uma certa maneira, flexibilizou um pouco mais. Tá? Vou falar um pouco mais sobre essa flexibilização lá atrás, mas ele não criou medidas novas, ele não previu assistencialismo e nenhuma intervenção, ou pelo menos nenhum gasto do Estado para tentar preservar postos de trabalho e empregos. Num ponto, essa medida teve uma repercussão muito, muito negativa e o próprio presidente da República, segundo foi noticiado pela imprensa, acusou o golpe. Havia uma previsão de suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional, que, aliás, é uma medida que já existe na CLT há um bom tempo, né, há mais de 20 anos que a gente tem essa previsão. Aliás, ela foi criada no governo do PSDB, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, quando o Brasil também enfrentava uma crise, né, o efeito da crise asiática na economia brasileira, só que ela tinha uma particularidade a partir do tratamento dado nessa medida provisória 927. Tá? Qual era essa particularidade que nós tínhamos em relação à suspensão do contrato de trabalho? O governo era muito claro, muito expresso, muito enfático em dizer que não haveria nenhuma contraprestação pecuniária, ou não seria devido, ou não seria obrigatório nenhuma contraprestação pecuniária do poder do empregador durante o período de curso. O que significava, a grosso modo, que você poderia ter 4 meses de suspensão do contrato sem receber salário algum. E aí a crítica veio, e com toda razão, não tiro daí, muito forte em cima do governo, e de imediato, no dia seguinte, ele teria pressionado a sua equipe econômica para já revogar, e de fato a medida provisória 928 sai no dia seguinte, com pouquíssimos acréscimos e com a revogação integral do artigo 18 da medida provisória 927, que é exatamente esse que tratava da suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional. Nesse intervalo, se começou a noticiar, e com grande acerto foi feito isso, as posturas distintas que vinham sendo adotadas em outros países, em outras nações. E dentro dessa lógica de fazer um benchmark, entre aspas, né, fazer uma comparação com o que outros países faziam, o governo brasileiro certamente percebeu que o resto do mundo tinha se dado conta de um fato absolutamente relevante. Nós estamos diante de uma crise diferente de todas as outras. Alguns dos mecanismos que são próprios de enfrentamento de crise, que já existiam no ordenamento jurídico brasileiro, e que foram, no máximo, flexibilizados, não foram criados, mas eventualmente flexibilizados pela medida provisória 927, como antecipação de férias, férias coletivas, banco de horas, teletrabalho, que essas medidas não seriam suficientes, porque a grande particularidade dessa crise que nós vivemos agora é que ela não é uma crise simplesmente econômica, ela é uma crise sanitária
E a crise sanitária se torna econômica a partir do momento em que nós temos uma necessidade de distanciamento social que impacta profundamente o consumo, o comércio, o entretenimento, o lazer, o turismo e uma parcela significativa da economia de todas as nações. Para vocês terem uma ideia das particularidades dessa crise, o mercado, a Bolsa de Valores no Brasil, ela começou a balançar muito antes do primeiro contaminado chegar no Brasil. Quando a China começou a fechar as fábricas para adotar medidas de distanciamento social, a gente já começou a ter falta de algumas matérias-primas, de alguns produtos produzidos lá em larga escala, tendo a China como principal provedor do mundo, e isso afetou já as bolsas do mundo inteiro. Imagine quando o vírus chega no Brasil, quando se diagnostica a tal da transmissão comunitária, né, que é aquela transmissão feita internamente no próprio país, não há uma pessoa de fora que viajou para fora que vem e que traz a doença. Então, assim, naquele momento fecha-se tudo e a gente se depara com uma situação absolutamente nova. Qual é o problema dessa crise em particular? É que estratégias como férias coletivas, como antecipação de férias, eles são medidas excelentes para enfrentamento de crises setoriais. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine uma tragédia meteorológica, um tsunami, uma tempestade, que inviabiliza o acesso a determinados hotéis de uma praia, de resorts de uma praia determinada. Enquanto não restaurarem esse problema de transporte, essas vias de acesso, os hotéis vão ficar paralisados. Para o hotel, é interessante, mas enfim, imagine um resort no litoral, na ilha de Phuket, por exemplo, quando houve o tsunami. Tá? Na hora que você tem aquela inviabilização do acesso ao hotel, aquele hotel vai ter que ficar parado. Não adianta nada ele ficar pagando salários se não vai ter nenhum cliente que consiga chegar até o hotel. Então você antecipa as férias já vencidas, ou você concede férias coletivas para todos, e com isso você zera o período aquisitivo para não ter que liberar os empregados ou os empregados depois que você tem aí a retomada da atividade, depois que você restabeleça o acesso ao hotel propriamente dito. Funciona muito bem num caso como esse. Assim como suspensão para qualificação profissional em situações em que, por alguma questão pontual, algum setor econômico é impactado, também vai funcionar muito bem para determinados tipos de crise, para determinadas situações em particulares. No nosso caso agora, a grande preocupação que se tem é efetivamente se nós conseguiremos uma retomada econômica após o término da pandemia, né? Acho que a preocupação que todos ou quase todos nós compartilhamos é saber se nós vamos ou não conseguir alguma forma de retomada econômica uma vez que seja vencido a pandemia. E se você empobrecer demais os trabalhadores, ou se você permitir que empresas fechem as portas, das duas formas, você vai dificultar a retomada, porque o que a gente mais vai precisar, depois que esse vírus, de uma certa forma, for contido, é retomar o consumo, é novamente fazer a economia virar. E com trabalhadores empobrecidos e empresas quebradas, a gente não vai conseguir. É por isso que, na maioria dos países do mundo, logo bem antes do Brasil, até o Brasil ainda teve esse primeiro movimento liberal, mas depois acabou se convencendo e reconhecendo que nessa crise não tinha jeito, o governo teria que mudar de estratégia, abrir os bolsos e efetivamente começar a gastar um pouco, se endividar, esquecer aí as questões orçamentárias atuariais que tanto lhe preocupavam, para poder tentar minimizar ao máximo os impactos dessa crise econômica.
E aí vem a medida provisória 936, se vocês forem comparar em essência, ela é diametralmente oposta à 927. A 927 era liberal, flexibilizadora, pegava instrumentos que já existiam e acentuava uma facilidade de acesso a eles. A 936 é absolutamente intervencionista, né? Para um linguajar da economia. Quem gosta da economia, como eu, ou quem estudou economia e domina o assunto, a gente tinha um governo que sempre teve uma linha smithsoniana, né? Uma linha ligada a Adam Smith, a Milton Friedman, uma linha liberal. De repente passa, com a medida provisória 936, a adotar políticas absolutamente keynesianas, em especial na MP 936 e na 944. A 936 cria um benefício emergencial, que é uma forma de benefício assistencial, para compensar a perda econômica que será enfrentada pelos empregados que tiverem o seu contrato suspenso ou a sua jornada de trabalho reduzida com proporcional redução do salário. É uma medida absolutamente keynesiana, é o Estado intervindo na economia para tentar evitar um colapso ainda maior. A 944 vai além, porque ela abre uma linha de crédito exclusiva para financiamento de folhas de pagamento e que a maior parte dos recursos que serão utilizados efetivamente são do governo federal e não das instituições financeiras. A 945 que eu mencionei para vocês aí também é a menos importante porque ela é muito setorizada, é muito ligada ao trabalho portuário e traz uma série de particularidades em relação a essa forma de trabalho. Em relação aos institutos criados e modificados para enfrentamento do estado de calamidade pública provocado pelo coronavírus, né, os que foram trazidos primeiro para a discussão foram esses aí que vieram já na medida provisória 927. Todos eles, em particular, têm uma particularidade. Nenhum desses que estão mencionados aí eles já existiam, eles foram criados por essas medidas provisórias. Todos já existiam na legislação brasileira, embora com um rigor diferente, com regras distintas. Tá? O teletrabalho, a grande mudança que veio com essas com esse novo regramento, é que ele é bem mais flexível. Eu vou falar sobre isso um pouco mais na frente, então eu não quero entrar nessa discussão. A antecipação das férias tem algumas particularidades, por exemplo, permite a antecipação de férias cujo período aquisitivo já foi concluído, e das chamadas férias futuras, né, que o período aquisitivo ainda não acabou. Tá? Férias coletivas, você criou, tanto nas férias individuais quanto coletivas, você criou alguma flexibilidade extra, né, reduziu o prazo de comunicação, mudou um pouco a questão e o rigor do pagamento. Então, a regra geral da CLT é você depositar o dinheiro das férias com o terço constitucional antes das férias começarem, e com a medida provisória você pagaria o terço constitucional só quando fosse pagar o 13º e as férias no quinto dia útil do mês subsequente, ou seja, no período normal de pagamento de salário, como se o empregado estivesse trabalhando, embora ele esteja em casa. Tá? Criou-se naturalmente um certo favorecimento para as pessoas dos grupos de risco, né, dizendo que eles têm preferência na antecipação das férias. Aproveitamento e antecipação de feriados, aqui faço uma ressalva em relação ao que eu disse antes. O aproveitamento e antecipação de feriados uma medida nova, inovadora, mas ela é muito inócua diante do tamanho da espera que a gente já está tendo e que nós ainda teremos até a mudança nesse regime de distanciamento social. Quando essas medidas foram tomadas, ninguém sabia ao certo quanto tempo duraria a clausura, né, o distanciamento social. Agora nós já passamos aí mais de um mês, vamos supor uns 40 dias, eu pelo menos estou confinado em casa há 40 dias, e a gente ainda não vê uma luz no fim do túnel. Então, assim, você pegar todos os feriados do ano para antecipá-los, você já esgotou esse ano e o próximo e ainda não conseguiu vencer a crise. Então, assim, ainda acabou ficando um tanto quanto inócuo. Mesma coisa em relação ao banco de horas, a grande inovação dessas medidas para enfrentamento de crise. No que diz respeito ao banco de horas,
é que o banco de horas tradicional, o empregado trabalha, ganha créditos de folgas para desfrutar depois. Agora, ele não trabalha, né? Ele, entre aspas, descansa ou fica confinado, cria débitos de trabalho, de horas de trabalho, para pagar lá na frente. O grande problema do banco de horas, assim como dos feriados, é que, assim como das férias também, individuais e coletivas, é que já está muito claro que essas medidas não são suficientes. O empregador antecipou as férias dos empregados para que eles tivessem ali alguma medida, alguma solução de enfrentamento de crise. Eu diria para vocês que já percebeu, com toda a segurança, que a antecipação de férias, de um período de férias, não foi suficiente. Ele certamente já deve ter migrado para alguma outra medida. Mesma coisa em relação às férias coletivas. E se alguém ousou antecipar o aproveitamento de feriados e débitos de banco de horas, ele deve estar ciente que também não é uma medida suficiente para o enfrentamento da duração, de um distanciamento social na duração que a gente já vive e ainda viverá até que tudo seja efetivamente solucionado. Agora, em relação a essas medidas, e algumas outras que eu falarei logo na sequência, eu preciso frisar para vocês também que existe uma lógica para a melhor escolha de qual dessas medidas a empresa deve tomar. E, muito possivelmente, é essa lógica que os clientes de vocês devem estar pedindo auxílio, orientação ou pedindo para ajudar a solucionar. Então, por exemplo, o que vai definir qual dessas estratégias pode ser melhor, eu diria, e aqui compartilho com vocês uma reflexão pessoal, para mim é a natureza da atividade que será desenvolvida, tá? Da atividade econômica, em particular, não da atividade do trabalhador. Então, por exemplo, se eu tenho um negócio que funciona bem de forma remota, ele hoje funciona no meu estabelecimento empresarial, mas que se eu transferir, ceder, fornecer aos empregados o equipamento necessário, ele vai funcionar bem remotamente na casa de cada um deles. Eu vou dar para vocês um exemplo muito particular, né, que nessa noite, nossa, é um exemplo próximo a todos nós, a mim e a todos vocês também, que foi o que aconteceu com a Escola Superior de Advocacia, né? Quando o distanciamento social e o isolamento foi determinado, os funcionários, por exemplo, do audiovisual da ESA, da parte de informática da ESA, do secretariado da ESA, de alguma forma se mobilizaram aí para levar os computadores da escola, que são computadores mais, digamos assim, com tecnologia mais avançada para poder lidar com toda a capacidade, toda a necessidade de armazenamento e de velocidade que a tecnologia exige, para levar para suas casas para continuar trabalhando de lá. E, por exemplo, o pessoal de informática consegue fazer da própria casa o que faria na sede da empresa. Não vou dizer que não é diferente, que não tem uma série de particularidades próprias, mas é uma atividade que é possível continuar. Nós mesmos estamos conversando aqui como conversaríamos numa aula presencial, porque a tecnologia permitiu que a escola não parasse por completo as suas atividades. Então, assim, esse é um exemplo de situações em que o teletrabalho é a melhor solução. É o que a maioria das universidades e escolas fez para não perder semestre letivo, para não perder ano letivo, para não comprometer as próximas férias dos diversos estudantes. Então, assim, o teletrabalho para esse tipo de situação, ele certamente é o melhor mecanismo de enfrentamento de crise econômica. Se você, por outro lado, tem uma situação em que a sua atividade não tem jeito, ela precisa efetivamente parar, e parar por completo, porque ela depende da presença física do trabalhador no estabelecimento do empregador. Nesse caso, não adianta transferi-los para o teletrabalho. A antecipação das férias pode remediar de imediato essa questão, ser um paliativo, mas uma vez que ela se mostre insuficiente, como de fato já se mostrou,
O próximo passo, muito possivelmente, vai ser a suspensão do contrato de trabalho, que, na forma da medida provisória 936, veremos na sequência, já não exige oferta de um treinamento, de um curso vinculado a essa suspensão. Se você tiver numa situação distinta ainda, e aí eu teria um ótimo exemplo para ilustrar, para vocês visualizarem bem, um restaurante que tradicionalmente tinha uma movimentação enorme nas suas mesas, e de repente se depara com a obrigatoriedade de fechar, mas automaticamente desenvolve um serviço de delivery, via iFood, Uber Eats, delivery próprio, plataforma da internet, ou o que quer que seja, esse restaurante ele não vai parar a atividade, mas ele provavelmente vai ter uma perda. Assim. Eles giravam uma receita muito maior presencialmente do que agora nos mecanismos de delivery. Por conta dessa redução, sem paralisia integral da atividade dos trabalhadores, o restaurante pode, por exemplo, considerar suspensão do contrato de trabalho dos garçons, mas vai continuar precisando de cozinheiros. Ou, eventualmente, vai precisar de menos, ou de cozinheiros por menos horas. E aí, para essa circunstância, para esse tipo de negócio, a redução da jornada com proporcional redução dos salários pode sim ser a medida mais indicada. Então, percebam, o fator determinante é como continuar, como vai lidar com essa mudança a atividade econômica do empregador. E aí eu falava para vocês de políticas keynesianas, né, adotadas pelo governo federal na medida provisória 936, e aí eu queria chamar a atenção de vocês para um fato muito particular dessas políticas keynesianas, né? Elas usaram, e a meu ver não deve ter sido por mera coincidência, mas sim de forma muito proposital, como base do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que está sendo custeado pelo governo federal para quem tiver o contrato suspenso ou o salário reduzido pela redução da jornada, proporcionalmente à redução da jornada, usou com base de cálculo seguro-desemprego. E eu acho que há algo de proposital nessa questão. O que seria, basicamente, passar para o empregado que tem um contrato de trabalho suspenso a mensagem de que ele está recebendo exatamente a mesma quantia que receberia se fosse mandado embora, com a vantagem de que ele tem o vínculo de emprego dele preservado até segunda ordem e que a concessão desse benefício vai dar a ele, além de garantia de emprego, pelo menos formalmente, durante o período de crise, uma garantia pós-crise equivalente ao tempo em que ele teve o seu contrato de trabalho suspenso. Então, assim, a ideia dessa política assistencial é, antes de mais nada, ter um impacto menor na receita, na renda e, portanto, na capacidade de consumo do trabalhador. Então, se nós formos analisar o critério, que é a ideia do seguro-desemprego, que hoje paga um teto de R$ 1.813,03, a gente vai ver que o impacto quanto maior a renda, maior vai ser o impacto econômico, porque maior vai ser a distância entre o valor efetivamente reduzido pelo empregador e o valor do benefício pago pelo governo. E se for uma situação de suspensão do contrato de trabalho, mais ainda, maior vai ser a distância entre o salário efetivamente recebido pelo empregado e o benefício que ele receberá enquanto o seu contrato de trabalho estiver suspenso. Tá claro? Aqui eu não vou me detalhar em relação à fórmula matemática, mas essa fórmula é exatamente a que ajuda a calcular o seguro-desemprego. Tá? No caso da suspensão temporária do contrato de trabalho, como eu falei para vocês, o valor que o empregado recebe é exatamente o que ele receberia se fosse dispensado sem justa causa e tivesse acesso ao seguro-desemprego. Então, assim, a ideia realmente é essa. Se você está ganhando a mesma coisa que ganharia se a empresa tivesse que te mandar embora. Então, é melhor ter o contrato suspenso
ganhar esse valor e ter alguma perspectiva, algum sonho de poder retornar no futuro, pelo menos uma garantia de emprego por alguns poucos meses equivalente ao tempo de suspensão do contrato de trabalho, do que já entrar de imediato para a fila dos desempregados. Tá claro? Também tem uma situação curiosa que o governo criou tratamentos distintos para os empregados, né? Protegendo um pouco mais os que têm um salário mais baixo, sacrificando também um pouco mais os que têm uma receita maior, mas também criou um tratamento diferente para as empresas que no ano passado apresentaram um desempenho financeiro interessante. Então, toda empresa teve receita bruta, e aqui não falamos de lucro, mas de receita bruta efetivamente, superior a 4 milhões e 800 mil reais, ela, para suspender o contrato de trabalho do empregado, ela vai ter que manter obrigatoriamente um pouco de pagamento, né, 30% do salário do empregado, durante o período de suspensão. Tá? Nesse caso, o empregado vai receber um benefício emergencial um pouco menor, mas a empresa vai ter que garantir e arcar com 30% do que ele ganha atualmente. Ok? Em relação à redução de jornada e redução de salário, tem algumas situações que são efetivamente muito curiosas dessa regra, que gerou muita crítica e, a meu ver, muitas delas absolutamente bem justificadas, né? Uma delas é o fato de permitir a redução individual, a redução do salário por contrato individual para quem tiver salário inferior a 3 mil e poucos reais, o que é absolutamente surpreendente. Aí quem tiver entre esse valor e o valor do dobro do teto do benefício do INSS, né, ou seja, o valor pago por aqueles que a gente passa a considerar hipersuficiente, pago para aqueles que a gente passa a considerar hipersuficiente, quem tiver uma receita nesse intervalo tem que fazer negociação coletiva. E quem tiver uma receita maior, aí sim pode também negociar, ou o hipersuficiente pode negociar a redução diretamente com o seu empregador. Em relação aos percentuais, também tem uma diferença. Assim, esse que ganha menos que 3 mil, a redução, se houver, é de 25%, e os demais podem ter uma redução de 25%, 50% ou 70%. Não quer dizer que você não possa ter reduções distintas, de outros níveis, tá? Você pode, mas primeiro, por negociação coletiva, você pode reduzir 59,5%, por exemplo, um número absolutamente quebrado. Porque a negociação coletiva não está condicionada a essas três faixas que o governo, de alguma forma, contemplou. Além disso, é importante também que vocês tenham muito claro em suas mentes que nós temos também uma situação muito particular de trabalhadores que você já tinha combinado, aconteceu inclusive com um cliente meu, né? Ele já tinha combinado uma redução de 35%, que não está contemplada em nenhuma dessas faixas indicadas na medida provisória. A gente meditou, matutou, pensou, discutiu, e no final nós chegamos à conclusão de que a legislação deixa um caminho aberto, uma solução para uma situação como essa. Qual seria a solução? É reduzir o patamar que a lei permite, 50%, mas como o combinado era uma redução de 35%, para adequar a medida já tomada ao novo marco regulatório, a diferença você pagaria como ajuda de custo. Então, para ter uma redução de 35%, você faria formalmente uma redução de 50% e pagaria aí 15% de uma ajuda compensatória equivalente a 15% do salário. E aí, com isso, você criaria um equilíbrio financeiro e aproximaria o valor do valor exato que já havia sido ajustado com o empregado. Ok? Bom, eu já comentei com vocês sobre as faixas principais da provisória 936. A ideia principal é que o empregador ele pode acordar a redução proporcional de jornada do trabalho por um prazo de 90 dias
E aí, esse outro detalhe interessante que eu não cheguei a mencionar para vocês. Não há possibilidade, na forma dessa medida provisória, pelo menos por negociação individual nessas faixas ali estabelecidas, de redução de salário sem redução de jornada, tá? Para você reduzir o salário, você terá necessariamente que ter uma redução proporcional da jornada. E aí as faixas são essas que eu já comentei com vocês, 25, 50 e 70%. E não é uma reestruturação da empresa. É efetivamente apenas para o enfrentamento da crise. Tanto é assim que a própria medida provisória diz expressamente quando haverá o retorno dos salários para o patamar inicial. E ele será no prazo de 2 dias, contados da cessação do estado de calamidade pública, tá? Ou no momento em que se decidiu que não era mais necessária a suspensão, enfim, que a medida já não tinha mais a sua justificativa, ou seja, quando há uma antecipação, do momento em que houve a antecipação do valor efetivamente pactuado. Ok? Essa é uma das pedras de toque dessa medida provisória. Tá? Ela abriu o espaço para aquele empregador generoso, aquele empregador que tem uma relação muito próxima com seus empregados, ou com alguns dos seus empregados, que quer, de alguma maneira, ajudá-los a ter o menor impacto possível em suas economias, que possibilitar que esse empregador ele ajude a manter a renda do seu empregado, pagando um benefício mensal, uma ajuda compensatória equivalente aí às perdas salariais que eventualmente possam existir. E aí existe um detalhe muito, muito interessante. Tá? O governo liberal brasileiro criou uma coisa que parece bem, bem contrária assim, ao liberalismo que eles apregoam de um modo geral, que foi uma garantia provisória de emprego. Ela é muito tímida se comparada com a garantia, com a estabilidade provisória que foi assegurada na Itália, na Argentina e em diversos outros países. Por exemplo, na Itália, a Argentina tem um decreto que no auge das medidas de confinamento se determinou a suspensão de qualquer dispensa pelo prazo de 60 dias, isso mesmo, 60 dias. E a Itália tem uma medida equivalente que não permite que nenhum empregador dispense sem justa causa seus empregados durante o período da pandemia. Ok? No caso do Brasil, o que a gente garantiu não foi uma vedação à dispensa. A gente apenas restringiu o poder diretivo do empregador para situações pontuais e normalmente ligadas a alguma forma de contrapartida, assim, com alguma conotação de contrapartida pelo gasto que o governo vai ter. Então, o empregador que reduzir o salário do seu empregado na forma da medida provisória, ou suspender o contrato de trabalho na forma da medida provisória, e esse empregado tiver acesso ao recurso público do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, né, que alguns, o pessoal que adora a sigla, está chamando agora carinhosamente de BEMP, tá? O empregado ou o empregador que tiver acesso a esse benefício, ele automaticamente terá o seu emprego preservado até o período equivalente ao que for acordado para a redução ou para a suspensão do contrato de trabalho. Então, se a suspensão durou 60 dias, ele vai ter 60 dias de garantia provisória, contados após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário. Tá? É uma garantia provisória de emprego. E, de fato, como o governo condicionou as suas garantias, a ideia do recebimento de alguma verba de natureza pública, né? algum dispêndio de verba assistencial assegurada pela União, é como se eu estivesse exigindo uma contrapartida. Então, assim, eu te ajudei com essa medida de suspensão do contrato de trabalho, agora a contrapartida é você não mandar essa pessoa embora. Nós veremos que há uma situação muito semelhante na medida provisória 944, mas nessa é um pouco diferente. Quem tiver acesso àquelas linhas de crédito
para financiar as folhas de pagamento, não manda ninguém embora até terminar de pagar a linha de crédito. De novo, é a contrapartida do governo, dizendo o seguinte: olha, se você fizer isso, como você se beneficiou dessa gentileza que eu ofereci, você não pode mandar embora todos os funcionários, no caso da medida provisória 944, da garantia da medida provisória 944, ou alguns funcionários, no caso da medida provisória 936, aqueles funcionários que receberam o benefício emergencial. Agora, é uma garantia provisória de emprego a brasileira, tá? Não está garantindo o emprego propriamente dito, está garantindo, em última análise, o pagamento de uma indenização equivalente. Porque se o empregador ainda assim quiser mandar embora o empregado, esse empregado não tem direito à reintegração. A medida automática, a medida que fosse viabilizada pela garantia provisória de emprego não é a reintegração, mas uma indenização compensatória, além das verbas rescisórias que já lhe seriam devidas de uma forma ou de outra, naturalmente. Ok? Bom, eu vou passar aqui, é só a ilustração do que nós já havíamos comentado. Em relação à suspensão do contrato de trabalho, a grande inovação que a medida provisória 936 foi dispensar a negociação coletiva, né, possibilitar a suspensão por acordo individual de trabalho, com antecedência muito curta, aí, de 2 dias, mas o ponto principal é que essa suspensão ela não está mais condicionada à oferta de um curso de qualificação profissional. O empregador pode simplesmente suspender o contrato de trabalho para que o empregado receba o BEMP, né, o benefício emergencial de preservação, BEMPER, né, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, mas sem que ele, empregador, tenha que fazer algum tipo de dispêndio com pagamentos de salários. Ok? Também está assegurado da medida provisória todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados, e, eventualmente, o recolhimento para o regime geral de previdência social, se o empregado quiser, na condição de segurado facultativo, mas não como empregado, porque é o recolhimento oficial e inexorável, né, obrigatório, ele fica suspenso, certo? E antes que eu me esqueça, em relação aos benefícios, há quem defenda, a professora Wole Bonfim é uma delas, que em relação aos benefícios você precisaria separar o joio do trigo. Aqueles benefícios que estão condicionados ao comparecimento ao serviço e ao trabalho nas imediações, e ao trabalho no estabelecimento do empregador, como o Vale Refeição, né, o famoso cartão VR, e o Vale Transporte, esses poderiam ser suspensos. Outros, tais quais plano de saúde e outras cositas mais, a gente geralmente diz que integram aquilo que a gente chama de cláusula social das negociações coletivas, das normas coletivas, esses teriam que ser preservados durante a suspensão. E aí aquela decisão famosíssima de vocês, né, que num dado momento impactou e muito, né, e tirou o fôlego de alguns empregadores, em especial daqueles mais rápidos e diligentes que já tinham feito acordos para redução de jornada na forma da MP, veio uma ação direta de inconstitucionalidade que foi distribuída para o ministro Lewandowski, que deu uma liminar dizendo, uma liminar bem salomônica, né? Bem salomônica mesmo, bem ativismo judicial, né? Assim, a liminar não diz que a dispensa da negociação coletiva era inconstitucional, mas ela propôs uma interpretação conforme a Constituição, que basicamente seria: o empregado reduz o salário, a jornada, e reduz o salário proporcionalmente, ou suspende o contrato de trabalho por iniciativa sua, por acordo individual de trabalho, e depois manda uma carta para o sindicato para que o sindicato referende ou não aquela medida que já foi adotada. Tá? A gente chegou em alguns grupos aí do pessoal bem dedicado ao direito do trabalho, chegaram a fazer bolão, né? Qual seria o placar do julgamento, né? Se seria 7-3 ou 6-4, né? E, em geral, havia alguma dúvida em relação ao voto particular do Barroso, porque ele, embora seja bastante liberal em termos econômicos, ele tem um certo apego
A negociação coletiva é explícita em alguns dos seus julgados. Mas sabia-se, por exemplo, que Rosa Weber, Edson Fachin e Lewandowski votariam juntos pela preservação, digamos assim, da exigência de negociação coletiva. Isso já era esperado. No final, como provavelmente a maioria de vocês já sabe, a medida provisória, o julgamento terminou 7-3 no sentido de cassar a liminar e validar, portanto, esse modelo flexível, hiperflexível, eu diria, de redução da jornada e redução de salários que foi estabelecido aí pela medida provisória 936. Ok? Em relação a 927, né, eu queria chamar a atenção de vocês de um ponto em particular, tá? Antes de muito rapidamente passar por alguns detalhes do teletrabalho e algumas outras medidas mais. Qual é a questão que eu chamaria a atenção de vocês em particular? É ao fato de, no artigo 1º, parágrafo único da medida provisória 927, está expressamente dito que, para fins trabalhistas, e existe, de fato, essa especificação, não fui eu que inventei, para fins trabalhistas, o estado de calamidade pública provocado pelo coronavírus, ele equivale a uma situação de força maior prevista na medida provisória, no artigo 501 da Consolidação das Leis do Trabalho. Tá? Ou seja, é aquele dispositivo que fala que expressamente que vocês veem aí, né? Que a empresa pode pagar as verbas rescisórias pela metade. Tá? A consequência está no artigo 502. E tinha também uma discussão em relação ao 503, que possibilitaria a redução de salários sem negociação coletiva e sem redução de jornada, diga-se de passagem, proporcional e compensatória. Tá claro? Mas a segunda provisória 97 ela vai um pouco além, né? Ela reforça aquela ideia que já foi própria da medida da reforma trabalhista, da Lei 13.462, de prevalência do negociado sobre o legislado em relação aos hipersuficientes, inclusive prevalência do acordo individual sobre a norma coletiva e a lei. Agora ela leva isso à máxima potência, né? Ela assegura que durante o estado de calamidade pública essa prevalência do acordo individual seria para todos as etapas, todos os trabalhadores. Lembrem daquilo que eu falei para vocês, entre essa 927 e a 936 houve uma certa mudança de postura, de percepção, de atitude do empregador. Em que sentido eu falo isso para vocês? Do empregador não, desculpe, do governo. Nesse intervalo de tempo, nesse breve intervalo de tempo, o governo ali que tinha liberado geral o acordo individual, ele vem e depois diz, olha, para redução de salários dessa faixa intermediária aqui tem que ser negociação coletiva, não pode ser acordo individual. O que reforça aquilo que eu comentei com vocês e que nós estamos tratando aí de uma medida muito mais intervencionista, muito menos liberal do que aquelas do artigo da MP 927. Tá? Essa é a relação de todos os mecanismos de enfrentamento da crise combinada na MP 927. Pois não, pode perguntar, fique à vontade. Professor, claro. Já que o professor citou em rescisão, a questão das férias. A empresa adiantou o período aquisitivo do empregado. E ele voltou dessas férias e pediu para sair, pediu demissão. Uhum. E aí o que acontece? Eu poderia descontar essas férias ou não? Porque o que acontece? A CLT diz que eu não posso. Mas em virtude da situação que está acontecendo, eu poderia fazer esse desconto? Como que funcionaria essa questão? Não, eu entendi que a autorização expressa bom, enfim, eu vou tentar ser um pouco mais discricionário em relação às modificações, tá? Se nós estivermos falando das férias, da antecipação de férias, cujo período aquisitivo já venceu, eu não tenho a menor dúvida
em lhes dizer que as férias simplesmente gozadas já estão encerradas, não tem o que discutir. Na pior das hipóteses, você concede as férias, você antecipa as férias, terminando elas, você manda embora o empregado sem ninguém precisar pagar nada para ninguém. O direito dele foi cumprido e está resolvido dessa forma, dessa maneira. O que vai gerar discussões é a antecipação de férias futuras. Gera duas discussões: a possibilidade de compensação, que não está expressa com toda a clareza e vai dar muito pano para a manga, e além da possibilidade de compensação, como é que vai ficar o próximo período aquisitivo? Eu defendi isso por escrito num livro, num e-book que eu acabei de publicar na Amazon sobre o tema, e num capítulo de um outro livro que também já saiu publicado. Eu ferrenhamente a aplicação do artigo 140 da CLT, que manda zerar o período aquisitivo caso você antecipe as férias futuras. Em relação à compensação, eu acho que realmente é ônus do empregador fazer essa antecipação de férias. Tá? Se você antecipa férias futuras e manda o empregado embora antes dele terminar de completar o período aquisitivo, se essa for a lógica adotada, não acho que deduzir esse valor seja uma solução interessante. Acho que vai dar muito problema se eventualmente a questão for judicializada. E acho também, o meu ponto de vista é que essa discussão nem chegaria a esse ponto, porque eu defendo que na hora que você antecipa férias futuras, você zera o período aquisitivo. Então, na verdade, ele vai estar, quando você mandá-lo embora, ele vai estar no começo das férias proporcionais de um outro período aquisitivo. É lógico, essa interpretação certamente fará com que a antecipação de férias futuras não pareça tão interessante assim como ela parecia a princípio. Eu não sei se eu fui claro, se eu estou falando muito rápido, eu estou falando demais. Mas fique à vontade para perguntar e pedir mais esclarecimentos e para divergir, naturalmente, se você não concordar com absolutamente nada do que eu falei. Não, eu entendi. A questão mais é o posicionamento, porque assim como o doutor, existem vários outros juristas que Verdade. entendem de forma diversa. Sim, sim, isso é Então, verdade. nós não sabemos o que fazer na questão da antecipação, o período aquisitivo que ele ainda não cumpriu para retirar aquelas férias. E que já teve casos que empregados que retiraram, retornaram dessas férias e o empregado pediu para sair, não foi nem a empresa. A empresa não tem o intuito, por enquanto, de dispensar ninguém. Foi o empregado que pediu para sair, e aí essa é a maior dúvida. Se desconta, não desconta, de um período que ele ainda não, vamos supor, não adquiriu ainda para poder ter essas férias. Se você concordar comigo, eu acho que é o pior cenário possível para as empresas. Então, eu vou te dizer que não só não desconta, como ele zerou o período aquisitivo e, eventualmente, vai ter um resquíciozinho aí, um início de novo período aquisitivo. Mas, óbvio, você não precisa concordar comigo em absoluto. Tá? E aí você pode defender a interpretação de que o período de aquisitivo ainda não foi completo. Mas descontar de um período aquisitivo não completo, que foi antecipado, a bem do interesse do empregador é sempre um risco muito grande. Tá? Até porque essa lógica da antecipação. Por que eu defendo que a antecipação de férias futuras era o período aquisitivo das subsequentes? Porque se a gente não pensar dessa forma, pode ter gente que vai ter que passar aí 30 meses para poder tirar as próximas férias, que já antecipou um período. Se antecipou dois períodos, sei lá, 48 meses de trabalho ininterrupto para poder tirar férias de novo, porque teve férias antecipadas para ficar confinado em casa para atender uma situação emergencial da sociedade como um todo, mas particularmente do seu empregador. Eu acho essa medida, essa interpretação muito, muito delicada. Então, assim, a minha orientação tem sido sempre, se for para antecipar férias futuras, um único período e as antecipe zerando o período aquisitivo subsequente. É aquele princípio da cautela máxima. É assim, se é para usar mecanismos flexíveis, usemos com alguma responsabilidade. Tá bom? Mas fique à vontade. Entendi, muito obrigada, professor. Fique à vontade para discordar de tudo que eu falei aqui, tá?
Eu sei que há muitas pessoas defendendo posições bem distintas da minha. Aliás, eu não compartilhei com vocês a questão mais complexa e polêmica que eu defini nos últimos tempos, inclusive em relação a um parecer que eu acabei de fazer, que eu tentei transformar em artigo aí para publicar, talvez na revista LTR, que é sobre a questão do fato do príncipe. A grande maioria das pessoas que têm se posicionado sobre essa questão tem defendido que o coronavírus não é fato do príncipe, é força maior. Eu estou absolutamente convicto, e nem um pouco constrangido em talvez estar no grupo minoritário, em defender que a gente está diante de uma situação de fato do príncipe. E eu defendo essa ideia do fato do príncipe com base em alguns argumentos centrais. Né? Qual é o primeiro deles? Né? A força maior ela é um gênero que congloba três espécies. A força maior em sentido estrito, que é um ato humano imprevisível e inevitável que impede a continuidade das relações contratuais. Exemplo clássico, uma guerra ou uma revolução. Tá? É um ato humano inevitável, imprevisível para o empregador, para o contratante, e impossibilita o cumprimento das demais regras contratuais. O caso fortuito é o fato da natureza, também imprevisível, também inevitável, por exemplo, tsunami na Tailândia, na ilha de Phuket, terremoto no Japão, terremoto no Chile, tá? E esses fatos imprevisíveis e inevitáveis impossibilitam a continuidade do contrato. Exemplo de força maior. Fato do príncipe são as determinações do poder público, e aí pode ser executivo, legislativo, enfim, não importa. Pode ser decisão vinculada, decisão discricionária, também não é relevante. E o ato administrativo que impossibilita a continuidade de determinados tipos de contrato. O principal argumento para dizer que é força maior é defender que o vírus ele tem o vírus é um fenômeno da natureza. Eu concordo que o vírus é um fenômeno da natureza, mas discordo que é caso fortuito. Por quê? Porque seria caso fortuito se as pessoas tivessem fechado os próprios estabelecimentos e tivessem deixado, interrompido a sua atividade econômica por iniciativa própria, por elas mesmas terem medo de um contágio, de uma contaminação da morte. Se isso tivesse acontecido, eu não teria a menor dúvida de que nós estamos efetivamente diante de uma situação de caso fortuito, que na concepção da CLT entra no conceito de força maior também. O que a gente vê não é isso. Assim, o que a gente vê são medidas governamentais estratégicas para tentar impedir o avanço da contaminação, entre outras coisas, usando o termo que a imprensa tem usado, achatar a curva de contaminação para um patamar que permita que todos os contaminados tenham acesso a leitos de hospitais e não exista tem até uma expressão que eles dizem, um colapso no sistema de saúde público e privado. Na hora que o governo age assim, a estratégia é fazer uma medida de enfrentamento de crise do governo. A estratégia é governamental, a determinação é do governo. Não é mais um caso fortuito, é uma ordem governamental. E para mim isso fica ainda mais acentuado na medida em que o governo não manda fechar todos os estabelecimentos. O governo manda fechar alguns que ele discricionariamente considera dispensáveis e determina e possibilita que outros, como supermercados, farmácias, postos de gasolina, entre outros tantos, permaneçam em funcionamento, porque a critério do poder público, do príncipe, esses não podem ser interrompidos. Percebe? E como terceiro e último argumento, eu acho que o fato de existirem alguns radicais políticos que estão aí protestando, xingando o governador, xingando o prefeito, dizendo que não concorda com o isolamento, etc, 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 e tal, apesar de eu discordar veementemente do que eles querem, do que eles defendem, eu preciso dizer para vocês que a simples existência deles reforça a ideia de que as pessoas
de que o que impede as pessoas de trabalhar e os negócios de continuar não é o vírus, mas a medida do poder público. E tem gente que não se importa com a eventual contaminação. Tem gente que aparentemente quer mais ser contaminado primeiro para ver se fica imune e depois poder continuar vivendo a vida como sempre quis. Eu não saio de casa há 40 dias. Tá? Assim, para dizer que eu não saí absolutamente nenhuma vez, eu saí 3 vezes para ir ao supermercado e comprei tudo que eu consegui carregar. Tá? E fora isso, eu não saio de casa, não saio do apartamento nem para descer, para caminhar em volta do prédio, como alguns vizinhos têm feito. Eu não saio do apartamento por nada há 40 dias. Ainda bem que existe tecnologia hoje para eu não estar tão isolado. E ainda bem que a minha esposa é uma baita companheira e tem o meu gatinho aqui também para me animar. Mas, enfim, eu comentei aqui muito rapidamente um outro tema. Eu até nem sei, o senhor Ama, você que participou tão gentilmente da aula, mas eu queria só confirmar se você está satisfeita com a resposta, eu posso avançar um pouquinho mais em relação a alguns pontos que a gente tem em discussão. Eu vou interpretar como sim. Tá? E aí, em relação ao teletrabalho, eu queria deter um pouco aqui, tá, das minhas reflexões, começando com uma questão muito pontual e muito particular do teletrabalho. Né? Nós tivemos uma regulamentação do teletrabalho na reforma trabalhista, com a Lei 13.467. Essa regulamentação da reforma trabalhista foi uma regulamentação bastante liberal, né? Bem liberal em uma série de aspectos, em que ela deixou a maioria das discussões para a solução do contrato. A lei não disciplinou tão bem assim, ou tão detalhadamente assim, as questões relacionadas com a, a propriedade dos equipamentos do teletrabalho, enfim, risco de acidente de trabalho, coisas do gênero. Tá? Então, assim, e além disso, o modelo de teletrabalho que nós consagramos foi um modelo de teletrabalho por tarefa. Né? Ao colocar os teletrabalhadores no rol do artigo 62, inciso 3º da CLT, e ao explicar na exposição de motivos que essa escolha foi porque eles devem se assemelhar aos teletrabalhadores do serviço público que trabalham por tarefa, então eles não trabalham, eles não recebem pelo tempo que ficam à disposição dos seus empregadores, mas pelas tarefas que cumprem, e cumprem no horário que quiserem, desde que as cumpram efetivamente. Esses teletrabalhadores não têm nunca controle de jornada e, consequentemente, não teriam necessidade de jornada controlada e nem tampouco, por óbvio, de redução de jornada de trabalho, de jornadas de trabalho. E aí, dentro dessa perspectiva, essa medida emergencial de solução da medida provisória 927, ela flexibiliza algumas regras desse teletrabalho. A primeira das flexibilizações é que o contrato de trabalho remoto, do teletrabalho, ele é um contrato solene, é um contrato que pressupõe um acordo escrito e uma anotação específica na carteira de trabalho, ok? E essa anotação específica na carteira de trabalho, ela, na medida, de acordo com o meu programa 927, ela, ao invés de ter que ser feita em 48 horas, como regra geral, ela pode ser feita em 30 dias. Né? Por que se deu esse prazo tão longo para você, eventualmente, adotar essa situação? Ou regulamentar essa questão que é da essência desse contrato em particular. A explicação é muito simples. É que, quando a medida provisória veio em 22 de março, a maioria das empresas que podiam migrar para o teletrabalho, elas já tinham migrado. Então, a medida provisória veio, de uma certa forma, para legitimar uma solução de estado de necessidade que já tinha acontecido ali. E como o nosso modelo é liberal e a maioria das regras do teletrabalho ficaram para a solução contratual, a ideia efetivamente a ser defendida é o contrato vai disciplinar
tudo, você pode fazer o contrato a partir de agora para regulamentar aquilo que já está acontecendo, para definir expressamente no contrato tudo aquilo que na prática já está acontecendo, já está aí e já está efetivamente funcionando. Bom, a outra grande curiosidade desse modelo de teletrabalho, do período de crise, né, da medida provisória 936, a outra grande novidade é que nós efetivamente flexibilizamos aquela ideia do trabalho por tarefa. Nós passamos aí a adotar, nesse novo modelo, a possibilidade de um teletrabalho por tempo à disposição do empregador. Por exemplo, se você tiver um empregado que trabalhava por tempo com jornada controlada, por tempo à disposição do empregador, no estabelecimento do empregador, e na hora da crise, da emergência, você o transfere para um trabalho remoto, ele vai continuar, muito provavelmente, tendo jornada controlada. E por ter jornada controlada, pode eventualmente tê-la reduzida para flexibilização do salário. Aliás, essa questão, essa discussão já foi superada, porque saiu uma portaria recentemente do Ministério da Economia, deixando claro que os cargos de confiança, que as pessoas que não têm jornada controlada poderiam sim fazer uma negociação para ter acesso aí ao BEMPER e ter o seu salário e essa jornada reduzida. Mas o ponto principal que eu acho que me cabe chamar a atenção de vocês em relação a isso que nós conversamos agora é que se você tiver algum teletrabalhador que faz em casa, sob controle de jornada, exatamente o que ele fazia na empresa, você estará sujeito, naturalmente, a pagamento de horas extras, sobre jornada, sobre aviso, enfim, prontidão, se você entender que o regime de prontidão ainda é possível no direito brasileiro, você vai ter todas essas medidas mantidas. Deixa eu dar um exemplo para vocês que fica mais fácil de visualizar. Pensem num operador de telemarketing, num trabalhador de call center, que efetivamente faz apenas o que a gente chama de atendimento no SAC, né, no Serviço de Atendimento ao Consumidor. Ele não faz o telemarketing ativo, ele não liga para as pessoas para tentar vender ou para tentar fazer retenção. Ele fica à disposição do empregador por um período para atender as pessoas que eventualmente ligarem. Esse trabalho remotamente vai ter que continuar tendo jornada definida. Tá? Não é uma questão de dizer quantas ligações ele tem que fazer, porque pode ser que ninguém ligue para ele, quantas chamadas ele tem que atender. Você vai ter que dizer, olha, fique à disposição de tal horário a tal horário, aguardando quem eventualmente tiver interesse em chamar a empresa, chamar o serviço de atendimento ao consumidor. Ok? Então, enfim, essa é a grande particularidade desse regime de teletrabalho. Quem tinha jornada controlada e continuou tendo jornada controlada pela natureza do trabalho, mas só que a partir de agora, na sua própria residência, essa pessoa ela não está na excludente do 623. Ela passa a ser um trabalhador com jornada controlada e com direito a horas extras como qualquer outro. Ok? Eu vou passar os outros mecanismos e as outras informações, elas são um pouco mais tranquilas, menos relevantes. Eu vou tentar passar um pouco mais rápido em relação a elas, tá? Férias coletivas, também é a mesma lógica que a gente já tinha em férias coletivas, mas com alguma flexibilização. Então, por exemplo, nas férias coletivas tradicionais da CLT, você tem que dar férias coletivas para todo mundo, tá? Do mesmo setor, da mesma empresa, se for para a geral, ou do mesmo setor, se aquele setor em particular for desativado, tá? Você não podia dar tratamento diferente para pessoas distintas. No caso, efetivamente, da medida provisória 927, né, das férias coletivas concedidas aí durante o período de enfrentamento do coronavírus, você pode ter uma situação em que, até por questões de recomendação médica, o tratamento vai ser diverso. Então, se um setor que não ficou completamente desativado, todos aqueles funcionários, são alguns com mais de 60 anos, ou que por alguma outra razão integrem o grupo de risco,
todos esses sairão de férias. Bom, aí no mesmo setor tem pessoas de férias e pessoas que não estão de férias. Nesse caso, eu diria para vocês que o tratamento desigual se justifica e não gera discriminação, né? Lembrando a frase célebre de Rui Barbosa, quando na oração aos moços, né, naquele famoso discurso de, de formatura, do Largo de São Francisco, se não estiver enganado. Ele não chegou a declamar por questões de saúde, mas que ele escreveu e pediu para um portador ler. É, nesse famoso texto, nesse famoso discurso, ele cunhou uma frase que se imortalizou dizendo o seguinte, né? Igualdade é você tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam, né? Assim, na medida das suas próprias desigualdades. Então, dar preferência de férias ou só conceder férias para quem está no grupo de risco não é discriminação. É uma medida recomendável, é uma ação afirmativa importante até para a preservação da saúde. Ok? Em relação às férias individuais, a grande diferença está ali naquela questão do pagamento diferido, né, que eu já tive a oportunidade de comentar com vocês. Aproveitamento e antecipação de feriados não é uma medida de grande eficácia, assim como eu também não acredito muito no banco de horas. A suspensão dos exames, né, praticamente são dos exames periódicos em particular, ela se justifica pela própria por duas razões. A dificuldade do deslocamento para fazer os exames na época em que as pessoas estão tendo a sua permanência em casa enfaticamente determinada, não é nem recomendada, e também pela necessidade de ter o maior número possível de profissionais da saúde hoje dedicados ao enfrentamento dessa pandemia. Tá? Agora, eu participei de alguns debates em algumas dessas instituições de representação de sindicatos de empregadores, e em uma delas um médico do trabalho mostrou ali todo a sua preocupação com a dispensa. Na verdade, não é nem dispensa do exame admissional, é a possibilidade dele ser feito um pouco mais lá na frente, porque quando o exame admissional for feito e eventualmente detectada uma doença pré-existente, o sujeito já começou a trabalhar, o que sempre vai gerar dúvidas sobre se ela era pré-existente mesmo ao emprego, ou se naquele curto tempo em que ele trabalhou sem ter feito o exame, a doença já conseguiu se desenvolver. Mas, de toda forma, o exame admissional é preciso ser feito, o admissional e o periódico são flexibilizados, embora quem for mais cuidadoso e cauteloso não deva efetivamente dispensá-los. Em relação às NEs, também há uma dispensa sutil aí de treinamento de quem vai trabalhar no CERMIT, assim, nos órgãos próprios da empresa de saúde e segurança do trabalho. E em relação à suspensão da jornada de trabalho, eu ia comentar legal, mas acho que nem precisa, né? O ponto principal são essas distinções trazidas pela medida provisória 936. Há uma situação curiosa em relação ao FGTS, né? No mês passado, no atual e no próximo, as empresas podem não recolher o total de contribuições para o FGTS que faria para todos os seus funcionários e jogar essa dívida para ser paga parceladamente a partir de agosto em um número de parcelas que permita a quitação até o final do mês. Para os estabelecimentos de saúde, não sei se é um interesse particular de algum de vocês aqui que acompanha o curso, mas a solução das medidas provisórias foi, da medida provisória 927 em particular, foi diametralmente oposta, né? Enquanto para as outras empresas, a medida tentou buscar mecanismos de possibilitar o distanciamento social sem maiores consequências, para os estabelecimentos de saúde foi o contrário, foi, né, mecanismos de assegurar a realização e a prestação desses serviços. É fácil compreender o porquê, né? Acho que hoje, mais do que nunca, os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde têm que efetivamente ser valorizados, defendidos e enaltecidos. Tá? Então, em relação a estabelecimento de saúde, por exemplo, a medida provisória permite suspensão de férias de médicos que estavam desfrutando para que eles voltem para a atividade para ajudar no combatimento dessas frações.
dessa pandemia. A compensação um pouco mais longa, né? Então, o banco de horas do médico deve ter médico aí acumulando horas pra caramba. Ao invés da compensação ser feita em 6 meses, no caso, acordo individual, ou de 6 meses a um ano, no caso, acordo coletivo, ela pode ser feita em 1 ano e meio, 18 meses. Tá? Há alguns regimes de compensação e de jornada de trabalho de rodízio absolutamente particulares previstos nessa regulamentação particular. Ok? É um ponto absolutamente controverso, polêmico e que vai dar ainda muita discussão, acreditem em mim, o artigo 29 da MP 927, que fala que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. A rigor, o que esse dispositivo faz é dizer que o empregado é que tem que provar que foi contaminado no emprego e não no trajeto, não na sua casa, com a sua família, não no ônibus e por aí vai. Aqui tem algumas questões muito particulares. Partindo do pressuposto, né, de que muitos dos empregadores que mantêm a sua atividade funcionando determinaram que alguns funcionários permanecessem no trabalho ou não permanecessem no trabalho, existe uma certa assunção de risco da atividade econômica pela continuidade dos afazeres, pela continuidade das tarefas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o acidente de trajeto que tinha deixado de existir por força da MP 905, aquela mesma do tal contrato verde e amarelo, a MP caducou. Então, o acidente de trajeto, a menos que o decreto do legislativo estabeleça uma ausência temporária durante o período em que vigorou a medida provisória, ele volta a se estabelecer com toda a força. Então, o sujeito que é contaminado, por exemplo, porteiro de prédio, os porteiros do meu prédio, se algum for contaminado no trajeto de ônibus entre a sua casa e chegar aqui no prédio para trabalhar, isso é um acidente de trabalho, é um acidente de percurso. Tá? Não há muito como fugir dessa questão. Tá? Enfim, mas é uma medida que ainda vai dar muito pano para manga, muita discussão, muita controvérsia. Eventuais prazos para a defesa administrativa durante esse período, eles estão suspensos. Foi importante porque quando essa medida provisória foi editada, os prazos judiciais já estavam suspensos. Então, o que o governo fez efetivamente foi aplicar a lógica que já era adotada pelos prazos judiciais também para os prazos administrativos. Aqui tem uma medida daquelas bem desequilibradas, mas talvez ela se justifique pela particularidade do momento. Né? Qual é a medida? A prorrogação dos acordos e convenções coletivas de trabalho unilateralmente pelo empregador. Então, se alguma medida provisória tiver o seu vencimento, se ela tiver o seu vencimento nesse período, e ela interessar para o empregador, por exemplo, porque ela regulamenta banco de horas, ela pode ser prorrogada a critério do empregador até terminar, pelo prazo de 90 dias. Se, diferentemente, você tiver uma norma coletiva que não interessa ao empregador e ela chegar ao seu termo, mas o empregador não renova e ela deixa de existir. E aí, finalmente, o último ponto, para a gente encerrar essa explanação e eu poder debater um pouco com vocês, a medida provisória no artigo 31, a 927, no artigo 31, ela fala em atuação suave dos fiscais, que seria a atuação suave, uma atuação mais orientadora e menos punitiva, salvo em relação a algumas matérias mais, entre aspas, cabeludas, né? Falta de registro a partir de denúncia, situação de risco à saúde e à vida, acidente de trabalho fatal, e trabalho em condições análogas a de escravo e trabalho infantil. Com isso, eu termino a exposição e aí fico inteiramente à disposição de vocês para questionamentos, dúvidas, perguntas, debate, discordâncias que vocês eventualmente queiram apresentar. Tá bom? Fiquem à vontade, gente. A palavra é de vocês agora. Pelas palavras muito amáveis de incentivo aí, obrigado mesmo, de coração. A Ellen faz uma observação sobre a suspensão do contrato de trabalho dos aposentados, tá? A medida provisória 936 vedou o pagamento do bemper, né? Um pouco, Ellen, a ideia, né?
o, de que o benefício realmente é um benefício assistencial para quem estiver numa situação absolutamente delicada, né? O aposentado, em tese, ele teria aí alguma outra fonte de custeio pela Seguridade Social. Tá? O Rafael pergunta se a flexibilização do direito do trabalho se enquadraria na situação atual. Eu diria, Rafael, que flexibilização foi o que a gente fez na medida. Na medida. Eu acho que a Ellen agora foi mais clara na pergunta. O Rafael fez. É, a flexibilização foi o que a gente fez em 2017, né? Uma flexibilização, aliás, bem mais intensa do que a maioria dos outros países, com tradição e modelos próximos ao nosso. O que a gente fez agora foi uma flexibilização hardcore, né? Assim, uma flexibilização máxima, assim, elevada à máxima potência, quase uma desregulamentação momentânea como medida de enfrentamento de crise. Lembrando que a maioria dessas medidas, elas efetivamente são próprias do, do a maioria dessas medidas elas vão acabar quando a crise acabar. Aí ele fala assim, poderia suspender o contrato com o aposentado, mesmo ele ciente do não recebimento do bem. Ellen, essa é uma discussão bastante controvertida. Tá? Esse é um dos pontos que a gente vai ter muito pano para manga, para discussão, enfim, e por aí vai. Talvez a medida salomônica para evitar riscos para o empregador seja estabelecer alguma forma de ajuda ou uma licença remunerada num caso como esse, para não criar uma inquietação e insatisfação com essa pessoa. Mas se for uma situação emergencial que não tem jeito, quando questionado por alguns clientes que me procuram para fazer mágica e dizem assim, não, mas eu não tenho outra alternativa, eu digo, então faça o que for preciso fazer, e pelo menos você joga o problema para depois, tá? Mas, assim, de fato, Ellen, essa é uma questão que ainda vai gerar bastante discussão por um bom período. Legal? Eu te respondi? Só me responda para eu ver se eu preciso aprofundar um pouco mais, ou se você quer fazer alguma contra-pergunta, ou se está satisfeita com a resposta. A EP vedou o pagamento, mas não a suspensão. No entanto, a portaria veio e vedou a própria suspensão. Não, eu entendo que de fato está vedado. Assim, a observação que eu faço é outra. É assim, se você é um empregador e não tem como pagar, não tem outro jeito, é melhor assumir o risco de um problema no futuro, tá? Se você tem ainda alguma condição financeira e quer evitar problemas no futuro, sejam motivacionais com a equipe, ou seja, com a fiscalização do trabalho, eu cogitaria uma licença remunerada, o empregador pagando ali o período de suspensão, ou uma redução máxima da jornada de trabalho, tá? Com o pagamento daquele auxílio pelo próprio empregador, de natureza indenizatória, enfim, sem incidir em cargos sociais, tá? Mas nem deixaria esse aposentado trabalhando, porque ele fatalmente vai ser grupo de risco, e também não forçaria uma suspensão, sabendo que essa pessoa não vai ter acesso ao bem, que não vai conseguir, quando chegar lá nos órgãos próprios, receber esse valor. Tá? Rafael, porque entendo, posso estar errado, que ela flexibilizou mais para o lado patronal do que para o lado do empregador. Rafael, nós tivemos uma flexibilização muito ampla, e que em alguns casos, assim, claramente, ela foi muito mais simpática ao que seriam as preocupações e interesses do empregador do que propriamente do empregado. Você não tem a menor dúvida disso. A gente fomos deditados por um governo que fez uma lei de liberdade econômica, né? Então, assim, você não pode esperar dele que agora tenha uma política trabalhista absolutamente preocupada. Assim, na hora que ele disse que as medidas eram para a preservação do emprego e da renda, ele quis deixar claro que as medidas não são só para proteger o emprego e só para proteger o trabalhador, mas também para proteger a renda. Poderia reduzir salário e jornada do empregado sem controle de jornada, exemplo, cargo de confiança? Eu estava dizendo que não, mas saiu uma portaria esses dias possibilitando essa situação, sim. Eu acho que sistematicamente não faria
nenhum sentido. Mas dentro da lógica do governo, tentar propiciar o acesso ao bem e preservar o emprego dessas pessoas também, que poderiam vê-lo ameaçado se não pudesse aderir a alguma medida do gênero, o governo entendeu que sim. Em relação aos bancos de horas, ainda prevê possibilidade de banco de horas, devedor de horas, sim. Sim, para mim parece claro que essa medida que ela também prevê, e eu comentei isso um pouco na explicação, você formar um banco devedor para compensar depois com horas extras no futuro, inverter a ordem natural dos carros, né, dentro do viaduto. Mas eu não aconselho ninguém a usar essa estratégia, não. Tá? Até porque vai gerar um problema muito parecido com aquele referente às férias, sobre o qual a colega perguntou. Né? De repente, você vai ter uma situação em que o sujeito vai estar com um débito enorme aí para pagar de horas extras e ele mesmo pede demissão, você não vai poder impedi-lo, ou o empregador manda ele embora. E aí, o que você vai fazer com todo esse saldo remanescente? Como você vai descontar? Existe uma limitação legal para os descontos feitos no pagamento do empregado nas verbas rescisórias. Você vai executar o sujeito, né? Qual é a possibilidade de sucesso disso? Então, assim, até por questões econômicas e não só por proteção social, eu não aconselho ninguém a fazer banco de horas devedor, por assim dizer. Tá? Oldemar, professor em que pese o objetivo de garantir o emprego e apoio aos empregadores, mediante as MPs 927 e 936, o senhor não entende que haverá uma maior precarização das relações de trabalho e a consequência direta será uma grande perda do poder aquisitivo dos trabalhadores no aumento do desemprego? Eu lamento dizer que sim, Oldemar, essas medidas foram necessárias. Eu acho que essa mudança de perspectiva do governo, de um governo mais liberal para posturas mais keynesianas, mais intervencionistas, foram providenciais, foram necessárias e talvez ajudem de fato na preservação dos empregos, mas vai haver desemprego, sim, assim, absolutamente inevitável. Talvez não exista tanto quanto existiria se nós tivéssemos como único norte MP 927, mas certamente vai haver um aumento do desemprego, vai haver reduções salariais, enfim, eu acho que um cenário ruim para os próximos anos é absolutamente inevitável. Né? O Paulo Guedes outro dia deu uma declaração dizendo que no ano que vem o Brasil já volta a crescer e que o mundo vai se surpreender com o Brasil. Né? Assim, eu acho, eu até me sensibilizo, me emociono com o otimismo dele, mas eu não tenho mesmo otimismo, não. Aí ele fez uma pergunta em relação à hierarquia das normas. Em que sentido, Ela? Pode aprofundar um pouco mais, se você quiser. O que vai prevalecer? Então, vou fazer uma explicação breve. A gente tinha, em termos de hierarquia de normas, na pirâmide normativa do direito do trabalho, né, aquela divisão clássica punha sempre acima as chamadas normas mais favoráveis ao trabalhador. Era a aplicação do princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Se você tivesse uma antinomia, duas normas aplicáveis à espécie, você solucionaria essa antinomia preferindo, optando pela norma mais favorável ao trabalhador. Tá? Com a reforma trabalhista de 2017, a partir do momento em que eles consagraram, aí, que se consagrou o tal do negociado sobre o legislado, a gente passou a ter uma situação diferente. Né? Qual foi a situação que a gente adotou? A gente não prevalece mais a norma mais favorável, prevalece a norma mais específica. Então, o acordo pode se sobrepor à convenção coletiva por ser mais específico, mesmo se for pior para o trabalhador. A convenção pode sobrepor a lei, mesmo sendo pior para o trabalhador, simplesmente por ser mais específica. E no caso dos trabalhadores hipersuficientes, o acordo individual se sobrepõe à convenção, ao acordo coletivo e à convenção e à lei, por ser mais específico ainda, mas só para os hipersuficientes, aqueles que ganham o dobro do teto do benefício do INSS e têm nível superior. O que muda no regime das medidas provisórias é que a gente passa efetivamente a ter uma lógica que para qualquer trabalhador, mesmo que ele não seja, por definição, um hipersuficiente, você vai ter a prevalência, durante o período de crise, naturalmente, só durante a pandemia, a prevalência da norma mais específica, ou seja, o contrato individual de trabalho sobre o acordo coletivo, sobre a convenção coletiva de trabalho. Espero ter respondido, Andréa. O caso com o empregador
suspenda o contrato de trabalho ou reduz o jornal de trabalho proporcionalmente, sem avisar o empregado antes, qual punição a empresa sofreria? Mas como ele suspenderia o contrato sem avisar o empregado antes? A redução eu até entendo, assim, ele decidiu reduzir e só vai chegar no dia comunicar o empregado e tudo mais. Mas, bom, mas de toda forma, existem na MP 936 algumas punições muito severas para o empregador que não cumpriu aos compromissos próprios para o das medidas estabelecidas lá, de benefício de emprego, de financiamento, etc. E tal. E vão de multas a algumas sanções administrativas de outra ordem. De cabeça, eu não consigo me lembrar de todas agora especificamente, mas eu posso conferir e voltar para te responder essa pergunta. Tá? Fábio, alguma novidade sobre a liberação de trabalhadores por conta da pandemia? Por conta da pandemia, visto que o juiz tem se dividido na liberação, você diz em relação ao FGTS? Bom, isso. Em relação ao FGTS, até R$ 1.064 está regulamentado, achei 1.064, mil e poucos reais, está regulamentada a possibilidade de liberação diretamente na Caixa Econômica. Acima desse valor, existe uma possibilidade de interpretação de uma daquelas hipóteses da Lei 8.036, que permite, em situações de epidemia, doença, calamidade pública, a liberação dos recursos. Tá? Eu entendo que todo juiz deveria liberar esses valores com base naquela lei. Né? Eu tenho a felicidade de ter casado com a melhor juíza, ela não está aqui para ouvir, infelizmente, mas com a melhor juíza do trabalho de São Paulo, disparado. Ainda bem que está gravado e eu vou mostrar ela depois. Mas a minha esposa, por exemplo, também acha que é possível liberar, enfim, com base nessa lógica. Tá? Acho que essa é a melhor solução. Mas, assim, que é bom, cada cabeça uma sentença. Tá? O senhor entende que é amparo legal em órgão da administração pública manter a prestação de serviço de empregado terceirizado no teletrabalho? Não. Só se houver respaldo nos decretos que têm cuidado da quarentena, considerando essas atividades como atividades essenciais, como, por exemplo, vigilância, tá? Que está contemplada lá nos decretos. Tá? Quais outras teses contrárias à sua sobre o fato do príncipe? Olha a pergunta. Eu diria que a maioria está contra mim. Eles ainda não leram o que eu escrevi. Mas, assim, os argumentos principais são o de que o fato do príncipe pressupõe uma responsabilidade, uma culpa ou dolo do poder público e, por isso, como não há nem culpa nem dolo nessas medidas de enfrentamento do coronavírus, haveria uma inexigibilidade de conduta adversa, eles sustentam que não seria fato do príncipe. Eu discordo veementemente, e nesse ponto eu posso dizer para vocês que, embora eu hoje seja minoria, eu estou muito bem acompanhado dos clássicos. Né? Quem pensa como eu, Mozart Vitor Russomano e Eli Lopes Meireles. Né? Os dois defendem que haverá fato do príncipe, mesmo que não haja dolo, nem culpa, nem intenção de lesar ninguém, e existe, na verdade, um interesse público a ser protegido com a medida tomada pelo governo, que é exatamente o caso que a gente vive hoje, mas mesmo assim haveria fato do príncipe. Tá bom? Bom, alguém ia falar alguma coisa, eu só concluo o raciocínio. Pode, o microfone é seu. O senhor poderia voltar a falar da redução e a parte de auxílio do governo? Posso sim, José. A ideia basicamente você vai calcular, o benefício ele vai ser com base no que essa pessoa receberia de seguro-desemprego. E a matemática do seguro-desemprego ela é um pouco complexa, tá? Porque entre quem recebe R$ 1.200 e R$ 2.600, a pessoa vai receber multiplicado por uma fórmula horrorosa, multiplicado por 0,8 a diferença acima dos R$ 1.200 que ela ganha. Então, assim, se tu ganha 1.900, você vai pegar R$ 700 multiplicado por 0,8. E aí soma o resultado com os 1.200 que já estariam garantidos. Quem ganha mais de R$ 2.600, inevitavelmente vai ter R$ 1.800,13. R$ 1.813,03 como teto máximo do
seguro-desemprego. Aí, uma vez que você descubra qual é o percentual do seguro-desemprego, você vai para a redução do salário do empregado. Então, o empregado ganha 10 mil. Eu estou ignorando a parte de imposto de renda e INSS, que é sempre o complicador desse tipo de cálculo, porque senão dá um nó na minha cabeça e na de vocês também. Afinal, a gente fez direito porque não gostava de matemática. Mas, assim, imagina o empregado que ganha 10 mil reais e tem uma redução de salário da ordem de 50%. Ele vai passar a receber 5 mil do empregador. O benefício dele vai ser equivalente ao que ele ganharia de seguro-desemprego, R$ 1.800, dividido por 50%, 900. Ele vai ganhar 5.900, ele vai ter uma renda de 5.900, sendo 5 mil a parte remanescente do salário que será pago pelo empregador, 900 o BEMPER que ele receberá, fora alguma ajuda de custo que seja combinado com o empregador. Nesse mesmo patamar salarial, o sujeito tem uma redução de 70%, ele vai receber 7 mil do empregador e vai receber 70% de 1.800. Aí não quero que eu faça esse cálculo, mas vamos supor que sobre R$ 500. Vai receber 70%, ele vai ter um desconto de 70% dos 1.800. Então, ele vai receber 30%, vamos supor que sobre aí, que seja equivalente aí a R$ 500, R$ 600. Ele vai receber R$ 7.600. Tá claro? A lógica é que quem recebe menos acaba tendo menos desconto. Se alguém que recebe R$ 2.000 e tem uma redução de 25%, que é o máximo, ele, puta, eu preciso fazer conta, né? Ele vai receber 1.500 do empregador e vai receber o que ele teria direito ao seguro-desemprego, reduzido ali dos 25%. Ok? Tá claro até aqui? Vai ficar bem próximo nesse último exemplo da renda dele que ele tinha antes dessa modificação. Tá? Eu respondi. Pessoal, usa esse site para calcular. Eu conferi, achei ótimo. Obrigado, Salua. Uma maravilhosa indicação aí. Eu vou até salvar para mim também aí, porque vai ser muito útil. Obrigado aí pela sua sugestão, pela sua indicação. Essa fórmula, com certeza, saiu da cabeça do posto piranga. É bem provável, Ademar, é bem provável, sim. A Salu faz a pergunta com base na força maior. Há risco de pagar metade da indenização da rescisão? Sabe se a Caixa já disponibilizou essa função para as empresas? Tenho certeza que a Caixa não disponibilizou essa função para as empresas e realmente essa redução é para o estabelecimento que fecha. Tá? Não é toda empresa que mandar embora por causa da crise que vai ter força maior, vai reduzir pela metade. Para aquelas empresas que mandou embora porque o estabelecimento fechou, a empresa faliu, alguma coisa do gênero. Isso está expresso lá no artigo 15.2 da CLT. Então, é uma questão um pouco mais delicada do que parece a princípio. Tá? A Letícia, nos casos em que houver redução de jornada de salário de acordo individual, mas na prática não houver a redução de jornada em regime de trabalho remoto, com a prova da nulidade da redução, e conseguindo fazer a prova, seria o caso de pedir nulidade da redução em pagamento diferente do salário, ou horas extras, além daquelas acordadas de redução? Sim, acho que esse será o caminho adequado. Deixa eu só ver aqui, mas acho que quem entende que é amparo legal. Não, esse aqui já respondi. Boa pergunta, José, excelente. Tomem nota. Qual é o fundamento legal para antecipar as férias de período futuro e zerar o acordo? É a aplicação analógica do artigo 140 da CLT. Dei uma lida nesse artigo para ver o que ele diz. Tá? Eu entendo por aplicação analógica do artigo 140 da CLT. Fiquei com dúvida em cima da hierarquia das normas, espero ter respondido essa, que eu já comentei. Bom, pessoal, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer mais oralmente ou digitar? Eu acho que as que já foram feitas, se eu não fui injusto, eu consegui responder todas. Mas tem alguma mais que vocês queiram me fazer? Legal? Bom, pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta para fazer por escrito, para fazer oralmente, eu vou sugerir nós encerrarmos por aqui, para eu poder dar atenção para minha esposa, mas eu agradeço aí penhoradamente a atenção de vocês, o carinho, esse bate-papo agradável que a gente teve aqui, essa troca de informações, ideias e toda a contribuição que vocês puderam trazer aí. Tá bom? Mas se alguém quiser fazer ainda alguma pergunta, ainda há tempo. Tem mais um tema aqui. Peraí. Aldemar, o senhor entende uma sociedade que faliu em decorrência do Covid?
19 pode ajuizar uma ação de indenização contra o Estado? Sim, sim. Não é exatamente a minha praia essa questão de discussão da responsabilidade do Estado pelo fato do príncipe. O fato do príncipe da administração pública ele é um pouco diferente do trabalhista, porque no trabalhista você tem uma decisão administrativa que afeta um contrato entre duas outras pessoas, ou seja, o empregado e o empregador. E no direito administrativo, em geral, o que você tem é um fato do príncipe o contratante da própria administração. Daiane, o senhor vê a questão de prova nos casos de trabalho remoto e que não estejam cumprindo devidamente o acordo. Daiane, eu acho que há várias formas possíveis de prova. Né? Uma, por exemplo, eu, por exemplo, tenho dado aula remotamente, todas as aulas são gravadas. Né? Então, eu sei exatamente, o meu empregador sabe exatamente quanto tempo duram as minhas aulas. Essa gravação é um meio de prova. Tá? Só para citar para vocês um exemplo. Não que eu queira longe disso. Jamais faria isso. Eu tenho ótimos empregos e quero preservá-los, né? Mas, enfim, não é essa a hipótese. Mas você pode, por e-mails, por login, logout, relatórios, contatos via WhatsApp, para cobrar se a pessoa está online ou não está online, e coisas do gênero. Isso é usado assim já há muito tempo. Né? Antes mesmo da Lei 13.467 já tinha registro de condenações baseadas nisso. Tá bom? Qual o nome do seu e-book? É Medidas de Enfrentamento da Crise Econômica. Deixa eu ver se eu. Bom, eu não vou conseguir colocar, mas vou passar para vocês o nome exato aqui, tá? Se vocês tiverem Kindle, para quem tem o chamado Kindle Unlimited, esse e-book ele é gratuito, ele está dentro do pacote do Kindle Unlimited. Para quem não tiver, acho que é R$ 24, tá? A gente fez por e-book exatamente para o preço ficar mais camarada e tudo mais. E é uma publicação da OAB São Paulo, tá? Ela tem um registro editorial e é uma publicação dessa linha. Bom, o título do livro eu vou copiar aqui para vocês, por incrível que pareça, ainda não decorei. Aspectos jurídicos das medidas. Também bota um nome grande desse, não tem como decorar mesmo. Medidas governamentais destinadas à preservação, a preservar empregos e renda durante a pandemia. É só um esclarecimento que eu quis fazer para vocês. Eu também não sei o título desse livro por uma razão muito simples, né? O título não é o original, né? O título que a gente queria era Medidas de Enfrentamento de Crise Econômica provocada pelo Covid-19. Só que o e-book ele é publicado na Amazon, né? No Kindle da Amazon. E o Kindle não está publicando nada que tenha no título Covid. Tá? É uma política editorial deles. Então a gente precisou mudar o título para poder publicar na Amazon. E quem sugeriu esse título alternativo foi o Eric, que trabalha conosco aí na Escola Superior de Advocacia. O Eric foi que deu o nome ao livro. Por isso que quando vocês me perguntaram, eu não sabia de qual era o nome do livro. Tá bom? Está disponível no link de publicações da ESA? Sim, está disponível no link de publicações da ESA. É uma parte administrativa, mas já tem trabalhado recebendo o benefício do auxílio. Sim, a informação que eu tenho é que já começaram a receber, não todos, mas enfim, alguns já começaram a receber. A Daiane agradeceu a atenção, eu que agradeço o prestígio aí de você nos acompanhar. Eu pus o título aqui e acho que é isso, pessoal. Se vocês não tiverem mais nenhuma colocação, nenhuma pergunta, eu quero deixar aqui um grande abraço para todos, agradecer de coração a participação, o bate-papo, a interlocução que nós tivemos e convidar vocês a participar sempre aí dos cursos da ESA, ainda mais nesse período de pandemia em que nós estamos oferecendo bolsas enormes, aí, muitas bolsas 100%. Participe, aproveitem, acho que é um bom momento para todos nós nos capacitarmos o máximo possível. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e a principal mensagem nos dias atuais, né? Cuidem-se, cuidem-se.